Continuando no livro de Marcos, no capítulo 9, agora dos versos 30 a 32, nós vemos o Senhor Jesus falando novamente sobre o final da sua vida, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Como já dissemos, esse era um estudo, era um ensino recorrente. O Senhor Jesus sempre falava para os discípulos sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Nós vemos lá em Marcos 8,31 que Jesus falou do sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. Vamos ver agora o que Jesus disse nesta nova informação. Que nova informação ele deu sobre o final da sua vida? Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E contudo não compreendiam e temiam interrogá-lo. A nova informação é essa: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Isso quer dizer, o Senhor Jesus seria traído, seria entregue. Essa informação ainda não tinha sido dada. E agora o Senhor Jesus, ao falar sobre a sua morte e ressurreição novamente, acrescenta que ele seria entregue, que ele seria traído. O verso 32, irmãos, nós vemos lá: eles, contudo, não compreendiam e temiam interrogá-lo. Eles não entendiam. Eles não entendiam o que era a ressurreição. Eles não entendiam como seria a morte do Senhor Jesus, como seria a sua ressurreição. Ou não queriam entender, irmãos. Muitas vezes nós não queremos entender, nós fechamos os ouvidos para não entender. Na verdade, os discípulos estavam mais interessados no reino terrestre do que no reino que o Senhor Jesus estava dizendo. Eles estavam interessados na hierarquia do poder. Veja agora dos versos 33 até o verso 35. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando em casa, interrogou os discípulos: o que é que vocês conversaram pelo caminho? O que vocês conversavam pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. Veja, Jesus fez uma pergunta delicada. É claro que Jesus sabia o que eles estavam discutindo, o que eles estavam conversando. Mas Jesus queria ensinar uma lição a ele, uma lição a ele, e uma lição a nós. Uma pergunta constrangedora. Vou ler um texto da nossa lição. Em casa, ele perguntou o que tinham discutido no caminho. Ninguém disse nada, um sinal claro do desconforto que tiveram com a pergunta, quase como crianças surpreendidas fazendo algo errado. A conversa deles foi sobre quem era o maior. Mesmo que a maioria das pessoas não admitam, a questão de quem é o maior é algo em que todos pensam. Mas o reino de Deus, essa ideia é virada de cabeça para baixo. Sabe, irmãos, essa questão da superioridade, de ser melhor, de ser mais bonito, de ser mais inteligente, ou de ser mais simpático, ou de cantar melhor, ou de pregar melhor, isso pode acometer cada um de nós, irmãos. Isso pode ser frequente na vida de cada um de nós. Nos compararmos, querermos ser melhor. Veja o que Jesus disse. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Isso era uma hierarquia inversa, irmãos. Quem quiser o primeiro, esse é que deve servir, deve ser servo. Na hierarquia tradicional, irmão, ser o primeiro é ser servido. Ser o primeiro é mandar. E agora, então, o Senhor Jesus diz assim: na hierarquia do meu reino, quem quer ser o primeiro, ele deve servir. Terá a primazia aquele que serve. E agora Jesus dá um exemplo disso. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. O Senhor Jesus estava dizendo: vocês devem receber as crianças. Isso quer dizer o seguinte: um adulto, especialmente um adulto na época do Senhor Jesus, não tinha muita disposição, nem sentia necessidade, nem prazer em receber as crianças.
Mas o Senhor Jesus estava dizendo assim: vocês devem receber uma criança. Receber crianças humildes, porque as crianças são humildes. Recebê-las com humildade. Cuidar delas. Nós ainda vamos estudar isso um pouco mais à frente. Mas o Senhor Jesus falou assim: vocês devem receber uma criança. Quem recebe uma criança estaria recebendo a Jesus. E quem recebe a Jesus estaria recebendo a Deus, o Pai. Mas os discípulos, irmãos, ainda tinham pensamentos exclusivistas. Lembram-se, os discípulos eram todos judeus. Veja agora os versos 38 a 41 de Marcos 9. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Os discípulos eram judeus exclusivistas e agora eles eram servos do Senhor Jesus, também exclusivistas. Eles estavam aceitando o Senhor Jesus, eles tinham aceitado o Senhor Jesus, mas eles continuavam exclusivistas. Somente nós é que estamos aqui junto do Senhor Jesus, é que podemos fazer milagres, é que podemos falar em nome do Senhor Jesus. Assim como os judeus pensavam, somente nós, que somos o povo de Deus, somente nós devemos ter uma relação com Deus, exclusivismo. Sabe, irmãos, devemos tomar muito cuidado com o exclusivismo, porque muitas vezes nós podemos também nos tornar exclusivistas, nos tornarmos exclusivistas com relação à mensagem do Evangelho, nos tornarmos exclusivistas com relação ao entendimento bíblico que nós temos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que a gente possa realmente ter um conceito de agregar as pessoas, um conceito de trazer as pessoas para junto de nós, mas que com o nosso conhecimento bíblico, irmãos, o nosso espírito de profecia, o conhecimento que temos das profecias, sirva para que a gente inclua as pessoas. O Senhor Jesus falou assim: se alguém falar no meu nome, esse é por nós. E quem é por nós, quem não é contra nós, esse daí é por nós. Vou ler ainda mais um texto. Jesus fez uma pergunta sobre os de fora. Ou melhor, João fez uma pergunta sobre os de fora. E Jesus ensinou a lição de que aqueles que não estão contra nós são a favor de nós. O Senhor declarou que ajudar os que estão no serviço cristão, mesmo em pequenas coisas, não se passa desapercebido do céu. O Senhor Jesus falou: se vocês derem um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ajudar, irmãos, incluir, ajudar os missionários, ajudar pastores, ajudar líderes da igreja, que estão fazendo o quê? Pregando o evangelho. E nós devemos, então, temos o dever, temos a obrigação diante de Deus, de, em resposta ao amor de Deus, ajudar na pregação do evangelho. Mas ainda, de sermos tolerantes, de sermos inclusivos. Deus abençoe, então, a cada um de nós neste sentido.